Tu que és o Deus com poder para mover montanhas, também tens poder para nos salvar. E o fizeste por meio do teu Filho Jesus, que venceu a morte, ao ressuscitar dentre os mortos. Senhor, nós queremos também agora nos submeter, quando vamos falar e ouvir da Tua Palavra. Abençoa esse ministério com as crianças, a cada um que ali vai ministrar a Tua Palavra com cuidado, com amor, com qualidade, de maneira que também as crianças possam compreender esse Evangelho. E assim também ser conosco aqui, porque o Teu Evangelho segue sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Assim, Senhor, nós pedimos que nos abençoes, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos o quarto domingo da Páscoa. No calendário eclesiástico, no calendário da igreja, antes de as senhas diárias também migrarem para uma conotação mais ecumênica, esse domingo era conhecido como domingo jubilate. Mas é o quarto domingo da Páscoa, o terceiro após a Páscoa. E nós estamos tratando, não aqui, pelo menos de manhã, nós tratamos domingo passado sobre o tema da morte para a vida e falamos do caminho da cruz. E hoje à noite eu quero, como já o fiz hoje de manhã, também continuar com essa temática. Uma abordagem também diferente ainda. O caminho da cruz é, sem sombra de dúvida, o caminho da salvação, como cantamos. Porque ali Jesus venceu o pecado, venceu a morte. Ali há salvação, redenção, transformação de vidas são possíveis por meio da morte de Cristo, morte de cruz. Todos nós sabemos que a cruz sim, um símbolo, como a gente chama muitas vezes, de sofrimento e morte. Mas ela é mais do que um símbolo, né? Ela nos é uma referência para com a obra salvífica que Cristo realizou. Jesus Cristo foi de fato crucificado e ali entregue pelo Deus eterno como seu Filho amado, para nos poder resgatar do poder do pecado e da morte, para nos salvar das garras do inimigo, que usava a morte como uma barganha para nos dominar, nos amedrontar, nos escravizar. A cruz, portanto, podemos qualificá-la como o sacrifício maior do amor de Deus, que conduz da morte para a vida. Vida eterna, vida com uma qualidade que é típica de Deus e que só Deus pode dar. É isso que significa vida eterna. Eu quero hoje, como eu disse, avançar um pouco nessa reflexão da morte para a vida, do caminho da cruz, para a beleza da cruz. Mas afinal, é possível falar da beleza da cruz? Existe alguma beleza na cruz do Calvário? A cruz não é antes muito mais uma obra-prima do horror, da morte terrível, uma das piores já inventadas pelo ser humano para matar outro. Tão terrível que o próprio Império romano, que detinha o know-how desse negócio, impedia por lei que cidadão romano fosse morto daquele jeito. Então, a cruz lembra de tudo, lembra de dor, lembra de sofrimento, lembra de solidão. Foi ali que Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? A cruz lembra de escárnio, zombaria, morte, menos beleza. Mas a beleza da cruz
está na transformação que ela traz para as nossas vidas. Eu não digo a cruz em si. Quando eu falo da cruz, eu me refiro sempre ao evento da cruz, onde Cristo morreu por nós. Muitas vezes a gente se esquece do poder desta cruz, desta obra de cruz. Muitas vezes nos esquecemos do seu significado profundo e esquecemos, sobretudo, de que ali Jesus não apenas morreu, mas ressuscitou. Jesus venceu a morte, como acabamos de cantar. E precisamos ser lembrados constantemente dessa verdade, para que a nossa vida, de fato, ande segundo a vontade de Deus, para que ela sofra uma transformação operada pelo poder do Espírito de Deus, por meio do seu Evangelho, por meio do Cristo vivo que vem habitar nosso coração. Bem, nosso propósito ao falar da beleza da cruz não é de jeito nenhum amenizar, vamos dizer assim, o horror da cruz, mas é apontar para o seu verdadeiro valor. Há muitos hinos poéticos, bonitos, que cantam dessa realidade, que cantam do horror da cruz e simultaneamente apontam para a beleza dessa cruz. E eu não podia deixar de lembrar de um hino em especial, que a gente canta muitas vezes, também em nossa igreja. É um hino bastante antigo, mas eu queria convidar você não a cantar, mas a ouvir. Porque muitas vezes a gente canta esse hino, a gente já o conhece muito bem, e aquilo que é meio conhecido demais, a gente vai meio que no ponto morto. A gente vai no automático e a gente não reflete, não percebe mais a beleza poética e a profundidade da mensagem. Trata-se do hino Rude Cruz, de Georg Bernhard, que diz: rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar, para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, o meu gozo será, pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos também poetas entre nós na comunidade. E tem um amigo em particular que costuma me mandar quase que uma poesia por dia, que ele escreve assim, vapt-vupt. Os temas mais diversos. Ainda ontem ele me mandou uma poesia sobre a fé, sensacional. Eu não estou mencionando o nome porque ele não me autorizou a falar o nome. Então, fica na curiosidade. Mas eu pedi para ele, cara, você poderia escrever, porque ele, de vez em quando ele me escrevia assim, você pode pedir um tema para mim? Digo, aí ontem eu me encorajei, essa semana, enquanto preparava essa reflexão, de cara, você não podia me escrever uma poesia sobre o tema para esse domingo?
da morte para a vida, a beleza da cruz. Daí ele disse: pois é, tema pesado, né? Mas eu vou aceitar o desafio. Olhando lá no horáriozinho que aparece nas mensagens no WhatsApp, quando eu fiz o pedido, 30 minutos depois, estava a poesia no meu celular, que eu tomo a liberdade para ler. O título: A Cruz. A crua escolha de uma consciência plena não foi por pena, sentimento pequeno, muito menos coincidência, foi escolha da onisciência, movida por intensa paixão. A cruz, aquela de Nosso Senhor, não tenho palavras. Que palavras caberiam? Como poderia descrever o que me custa entender? De onde tiraria recursos para expressar o que o meu Senhor mostrou escrito com a sua dor? Não, para a cruz não tenho palavra, apenas um derramar de lágrimas quando busco meditar. E faço um parênteses, ele me falou que realmente chorou, e muito, ao escrever essa poesia. Continuo. Para mim, poeta de coisas pequenas, banalidades do dia a dia, seria muita ousadia versar sobre a cruz. A cruz de Jesus me esmaga e a palavra me engasga. De mim? Sim, de mim eu posso falar, que tantas vezes para ela eu corri, como último refúgio, abrigo na minha procura da dor de criatura que quer renascer. Da cruz não posso falar. Como me atreveria, se do amor sei tão pouco, mas falo de mim que tantas vezes morri e sempre achei vida ali, cura para as minhas feridas, esperança para a minha vida e para a que há de vir. Sim, há beleza na cruz de Cristo, porque o amor que move e inspira um poeta como ele, esse amor nasceu no coração de Deus, esse amor vem de Deus. Deus é amor, e Deus amou ao mundo, a você, a mim, as suas criaturas, com tal profundidade e veracidade, que Ele deu o seu Filho Jesus por nós. O amor de Deus se revela plenamente no Calvário, na cruz. Sim, a cruz de Cristo ainda, por assim dizer, exerce fascínio na vida das pessoas. Olhando os noticiários dessa semana de paixão e morte e Páscoa, percebi que nas Filipinas, por exemplo, continuam aquelas procissões onde pessoas ficam se flagelando com chicotes, com arames, sangrando, vão pela rua. Algumas carregam cruzes de até 50 quilos num longo trajeto de joelhos, já abertos em feridas. Outros, e muitos, e não são tão poucos, permitem serem crucificados, literalmente com pregos atravessando o seu corpo. Não só nas Filipinas, vê-se mundo afora milhões de pessoas em via crucis, como é chamado, repetindo o sacrifício de Cristo. Muitos com a expectativa de que, ao se colocarem sobre si o mesmo flagelo de Jesus, quem sabe não se tornam mais aceitáveis diante de Deus? Quem sabe Deus não responde a um clamor sobre uma cura, uma bênção qualquer demandada? De fato, nesses dias, a cruz ainda segue em alta. Removida de, sim, muitos departamentos públicos do nosso país, e talvez com razão,
Nós a encontramos ainda em vários lugares, nos cemitérios, no pescoço de muitas pessoas, seja uma simples cruz de madeira ou uma joia raríssima e caríssima. Mas não é da beleza estética da cruz que eu quero falar aqui nessa noite. Nós só podemos falar da beleza da cruz sob os holofotes da Páscoa, sob a luz da Páscoa. Assim como em muitos morros, em várias cidades espalhadas por esse país, a gente tem crucifixos, o Cristo lá no morro, uma estátua, lançando memória a esse evento, todas elas normalmente bem iluminadas com holofotes para destacar na cidade. Assim é a Páscoa, a única luz possível e necessária que precisa lançar luz sobre a cruz de Cristo, para que a gente reconheça sua verdadeira beleza e valor. Porque a ressurreição de Cristo, ela lança luz apropriada sobre a cruz, confere a ela uma beleza singular. Afinal, a cruz sem a ressurreição não passa de um instrumento de morte. A cruz sem a ressurreição é horror, é repúdio, é violência pura. A cruz é bela apenas e tão somente porque serviu aos propósitos salvíficos de Deus, propósitos de amor. Paulo foi muito categórico, como sempre, ao tratar do tema. E o problema das pessoas, segundo Paulo, não é com a cruz de Cristo, vamos dizer assim, com o evento da cruz. O problema das pessoas, ainda hoje, é com a crucificação de Jesus. Na verdade, mais, o problema das pessoas não é com a cruz de Cristo, é com a sua ressurreição. Portanto, o problema não é com a cruz em si, com o evento da morte de Jesus, mas é com o consequente senhorio de Jesus, como ressuscitado que ascendeu aos céus, que está à destra de Deus, que reina e voltará. Então eu quero ler com vocês uma passagem de Paulo em 1 Coríntios 15, versos 12 e seguintes. Eu vou intercalando algumas outras passagens e comentando algumas coisas. Paulo diz assim: ora, se está sendo pregado, anunciado na igreja, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês, da igreja, estão dizendo que não existe ressurreição de mortos. Você talvez diga, bom, mas isso é assim, pode alguém da igreja não concordar com a ressurreição de mortos? Sim. Eu vi isso acontecer. Eu vi acontecer em encontro de pastores. E o cara dizer, bom, eu não estou muito pronto com esse negócio da ressurreição de Jesus, não. Porque, afinal de contas, evangelho tem a ver com amor, com uma vida boa, com atender e olhar com misericórdia os outros. Qual é a sua posição a respeito da ressurreição? Está claro isso para ti? É inquestionável? Quando Jesus foi informado de que seu amigo Lázaro estava muito doente e foi avisado pelas irmãs, com o intuito de que ele fosse até lá, porque eles conheciam Jesus, sabiam do seu poder, sabiam dos milagres que ele tinha feito, e obviamente era um pedido de ajuda. Jesus fez de conta que nem o viu, e permaneceu no lugar que estava ainda mais 2 dias. E aí ele falou depois para os seus discípulos, agora nós vamos lá, porque Lázaro dormiu.
E os discípulos acharam que ele foi dormir, né? Mas Jesus estava falando da morte dele. Ele disse, não, ele morreu. Porque eles falaram, se ele dorme, então ele está bem. Ele disse, não, ele morreu. E nós vamos para lá porque eu vou ressuscitá-lo. E eles foram. E quando Jesus se aproxima, Marta fica sabendo que Jesus está vindo, corre ao encontro dele e diz para ele literalmente isso: Senhor, mestre, se você estivesse aqui, meu irmão não precisaria ter morrido. E Jesus diz para ela, Marta, sossega, eu vou ressuscitá-lo. Ah, sim, eu sei que todos ressuscitaremos quando vier o juízo. Diz Jesus, não, vou ressuscitá-lo agora. E aí Jesus fala uma coisa para Marta, uma das declarações que nós encontramos no Evangelho de João, que são as afirmações, eu sou. Jesus declara algo a seu respeito para essa mulher, que é central na fé cristã. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não apenas ressuscito pessoas, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E ele segue dizendo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta, você crê nisso? Você crê nisso? Eu volto para Corinto, verso 13, 1 Coríntios 15. Paulo segue no seu argumento, bom, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Sem a ressurreição de Cristo, tudo isso aqui é inútil. Nós estamos jogando o nosso tempo fora. Estamos perdendo tempo. Porque a vida cristã só faz sentido a partir do fato de que Cristo ressuscitou. A cruz perde completamente seu brilho, perde sua beleza, se o holofote da ressurreição de Cristo deixar de brilhar sobre ela. Na verdade, a cruz, no máximo, sem a ressurreição, vira objeto de veneração, objeto de adoração, o que é idolatria e o que para muitos se torna objeto de idolatria. Porque veneram a cruz sem crer, sem confiar, sem acolher o ressuscitado. Volto a 1 Coríntios 15, verso 15. Mais do que isso, mais do que inútil, diz Paulo, nós seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Portanto, estamos testemunhando contra Deus. Verso 16, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele volta a repetir, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Ainda estão em seus pecados. Vejam, nossa redenção, o perdão do nosso pecado, não depende apenas de Cristo ter morrido na cruz. Outros morreram na cruz. Os 2 ladrões, um a cada lado de Jesus, também foi crucificado no mesmo dia. E não salvam ninguém. A morte de Cristo sem a ressurreição não tem poder. Mas se Ele está vivo, e Ele de fato está,
Ele também é nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede diante do Pai por nós, dia e noite, constantemente, o tempo todo. Hebreus fala disso. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12 diz assim, é um texto às vezes meio difícil. Quando Cristo veio a esse mundo como sumo sacerdote, lembrando que o sacerdote é quem intercede pelas pessoas diante de Deus e representa Deus diante das pessoas. Essa é a função sacerdotal. Por isso a gente não crê, nós não temos sacerdote na igreja. O único sacerdote, o único intercessor é Jesus Cristo. Mas Cristo veio como sumo sacerdote. O sumo sacerdote judeu, ele era a única pessoa autorizada para adentrar o Santo dos Santos, o lugar onde ficava a Arca da Aliança, o lugar onde Deus se manifestava, uma vez por ano, através de sacrifício de bodes e animais. Mas Jesus veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, templo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. Jesus não apenas entrou no templo de Jerusalém, lá fez a sua obra, não por meio de sangue e de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Então, a salvação só é possível porque esse Cristo ressuscitado é quem media a nossa salvação diante do Pai. Deus nos olha através das chagas de Cristo. Deus nos poupa e é gracioso por causa da obra de Cristo. Volto a 1 Coríntios 15. Para a gente não perder o fio da meada, eu leio de novo a partir do verso 16. Deixar claro. Pois seus mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e vocês ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram ou morreram em Cristo estão perdidos. Não há salvação para eles. Se é somente para esta vida presente que temos esperança em Cristo, somos de todas as pessoas as mais dignas de compaixão. A nossa esperança em Cristo não é para que a gente tenha aqui uma vida boa e feliz. Não há uma promessa nesse sentido de que a salvação de Cristo veio para nos trazer felicidade terrena, momentânea, mas salvação, redenção eterna. Eu já assisti inúmeras entrevistas ligado a esse tempo de paixão e morte e Páscoa, ligado aos eventos da Páscoa, em canais, em jornais, também telejornais. E lamento dizer que aquilo que a gente ouve ali da teologia popular brasileira, por assim dizer, que tem uma mentalidade assim muito de um evangelho muito diluído, a gente também encontra muitas vezes entre amigos, instituições da igreja, porque a gente vai repassando aqueles negócios que eles mandam de aniversário, de bom dia, boa noite, mas também de Páscoa. Mensagens, a gente acha bonitinho e passa para frente e sequer avalia um pouco. Então, mensagens do tipo assim: Páscoa é sinal de vida, vida que renasce. Ou então, Páscoa faz a gente ressurgir dos problemas, dores e aflições. Ou então, Páscoa nos faz lembrar que Jesus morreu para nos mostrar como é importante amar como Ele amou.
Bom, em si, vamos dizer assim, não há nada de errado com essas afirmações, mas não é isso que é a Páscoa. Todas essas afirmações refletem uma esperança apenas e tão somente para o aqui e agora. Na cabeça de muita gente, a Páscoa é um negócio não resolvido. Natal, vamos dizer assim, tem toda a confusão com o Papai Noel que adentra esse ambiente. Na Páscoa tem o coelhinho e coisas, né, ovinho e tudo mais, e não há clareza evangélica, bíblica, quanto ao que ela é e significa. E eu encontrei uma pequena crônica de Luiz Fernando Veríssimo, que eu achei muito interessante. Eu tomo a liberdade para reproduzir um pedaço dela, porque ela é maior do que isso, mas que talvez reflita um pouco esse ambiente esquisito no qual a gente anda e pisa quando se refere à Páscoa. É um diálogo que acontece em família, pai, mãe, um menino, uma criança, que começa assim: papai, o que é Páscoa? Ora, Páscoa Páscoa é uma festa religiosa. Igual ao Natal? É parecido. Só que no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus e na Páscoa, se eu não me engano, nós comemoramos a sua ressurreição. Ressurreição, pai? Ressurreição. Carmen, vem cá. Sim? Explica para esse moleque o que é ressurreição, que eu quero terminar de ler meu jornal. Bom, meu filho, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus 3 dias depois de ele ter sido crucificado. Ele ressuscitou e subiu aos céus. Entendeu? Mais ou menos, mãe. Jesus era um coelho? O que é isso, menina? Não me fale uma bobagem dessas, coelho. Jesus Cristo é o papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Jorge, esse menino não pode crescer desse jeito sem ir numa missa, pelo menos aos domingos. Até parece que não demos a ele nenhuma educação cristã. Já pensou ele soltar uma besteira dessa na escola? Deus me perdoe. Amanhã mesmo eu vou matricular esse moleque no catecismo. Mamãe, mas o papai do céu não é Deus? É, filho. Jesus e Deus são a mesma coisa. Você vai estudar isso no catecismo. É a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus? Sim. E Minas Gerais? Sacrilégio. É por isso que a Ilha da Trindade é perto do Espírito Santo, mãe? Não. É o estado do Espírito, não é o estado do Espírito Santo que compõe a Trindade, meu filho. É o Espírito Santo de Deus. É um negócio meio complicado. Nem a mamãe entende direito. Mas se você perguntar para a professora do catecismo, ela vai explicar tudinho. Bom, se Jesus não é um coelho, quem é o coelho da Páscoa? E eu sei lá, é uma tradição, é igual a Papai Noel, só que ao invés de presente, ele traz ovinhos. Coelho bota ovo, mãe? Chega, deixa eu fazer meu almoço que eu ganho muito mais. Papai, não era melhor que fosse a galinha da Páscoa então? Bom, era sim, ou quem sabe o urubu. Papai, Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas que dia ele morreu? Bom, eu não sei, na Sexta-feira Santa. Mas que dia, que mês? Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu só aprendi que Jesus morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou 3 dias depois, no sábado de Aleluia. 1 dia depois. Não, 3 dias depois. Mas então ele morreu na quarta-feira?
Não, ele morreu sexta-feira santa. Ou terá sido na quarta-feira de cinza? Ah, garoto, vê se não me confunde. Ele morreu na sexta-feira mesmo e ressuscitou no sábado, 3 dias depois. Mas como? Pergunta a sua professora de catecismo, ela vai explicar tudinho. Bom, até nessas questões a Páscoa complica, né? Natal a gente pelo menos diz assim, foi dia 25, tem uma referência. Eu não quero entrar nesses detalhes. Eu trago essa crônica só para a gente pouco situar o que passa na cabeça, vamos dizer assim, da teologia popular brasileira, a confusão que muitas vezes é a esse respeito. Mas eu quero concluir a minha leitura de 1 Coríntios 15, e Paulo diz assim no verso 20: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, o primogênito dentre aqueles que dormiram. Jesus é o primeiro a ressuscitar, a ressurreição definitiva, com a qual todos nós que nele cremos seremos agraciados. Ele ressuscitou pessoas que, na verdade, reviveram e voltaram a morrer. Mas a ressurreição de Cristo é aquela que aguardamos, que dele receberemos. Então, quero concluir dizendo que só podemos falar da beleza da cruz, não porque foi um gesto nobre de Jesus, uma mera demonstração do seu grande amor por nós. A beleza da cruz consiste no fato de que Cristo tomou sobre si todo o meu pecado, o teu pecado, sofreu naquela cruz a morte que eu deveria sofrer, que você deveria sofrer, e ele a venceu. A questão central é: Jesus não apenas ressuscitou, como ele disse, ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive presentemente e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esta é a pergunta decisiva. E ela continua valendo. Você crê nisso? Porque se cremos e recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, toda a nossa vida é transformada. É nisso que consiste o passo de fé, a resposta de fé ao que Deus fez por nós. Somos feitos, por meio da fé em Jesus, nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente poderia dar muitos exemplos disso, da minha própria vida, da vida de muitos aqui, que implicações, que transformação o poder do Evangelho tem na vida daquele que crê. Mas eu quero terminar com um relato, um testemunho que me impressionou pela forma extraordinária, sobrenatural, aliás, sempre é sobrenatural, e poderosa de Deus tocar e transformar o coração de uma pessoa. E não importa quão confusa, bagunçada, terrível tenha sido a vida de alguém, Deus pode nos salvar. Trata-se de um japonês chamado Tokichi Ishii, talvez já tenha ouvido dele, é uma história bastante já antiga. Ele narra a sua história num livro, que ainda é possível adquirir esse livro, ainda está à venda, chama A Gentleman in Prison, não tem em português que eu saiba. Trata-se de uma pessoa absolutamente cruel, impiedosa, um assassino de homens, mulheres, crianças, não importa quem
se atravessasse na vida dele. Muitas pessoas foram mortas por ele. Ele finalmente foi preso, julgado e condenado à pena de morte. E enquanto aguardava na cela o dia da sua execução, ele foi visitado por duas senhoras, duas mulheres canadenses, que foram fazer missão no Japão. Cristãs, elas foram anunciar o Evangelho. E, entre outros lugares, elas visitavam a prisão e tentaram ter uma conversa com este homem através das grades. Não foram autorizadas, obviamente, a entrar na cela dele. Mas ele não deu ouvidos a elas. Muito pelo contrário, ele literalmente escarrou nelas. Que é mais do que cuspir, né? É um gesto de repúdio, de não querer ouvir, não dar a mínima atenção, de repudiar por completo. E as duas saíram, mas deixaram com ele uma Bíblia. Uma Bíblia na esperança de que ele a lesse e pudesse, quem sabe, conhecer o amor de Deus. Naquilo que elas falharam em apresentar o Evangelho, elas o presentearam com uma Bíblia. E por incrível que pareça, esse homem resolveu ler a Bíblia. E ele já não conseguia mais parar de ler. Devorava, página por página, versículo por versículo, faminto, sedento pela palavra. E então, este homem finalmente se deparou, eventualmente, porque ele lia daqui e de lá, eventualmente, com a história da crucificação de Jesus. E aí eu abro aspas e conto o que ele narra. Foram as palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, que literalmente me quebraram, me quebrantaram. Eu parei de ler, disse o Tokichi. Eu fui apunhalado no coração, como que por um prego de 5 polegadas, uns quase 13 centímetros. Foi o amor de Cristo? Pergunta ele. Foi a compaixão? Eu não sei que nome dar. Eu só sei que eu acreditei. E a dureza do meu coração foi transformada. Mais tarde, quando o carcereiro veio levar esse homem para o cadafalso, ele foi enforcado. O carcereiro não encontrou aquele velho homem bruto, endurecido, violento, mal-humorado, que costumava frequentar aquela cela. Mas ele encontrou ali um homem sorridente, radiante, um novo homem. Pois Tokichi, o assassino, havia nascido de novo. Nascido de novo por meio da fé, da obra de Cristo na cruz. Eu não sei se alguma vez você já frequentou algum encontro dos Gideões. É aquele pessoal que espalha aquelas Bíblias em hotéis, em prisões, em hospitais. Uma Bíblia que se encontra em tudo que é lugar, gratuitamente. Ela tem em formatos pequenos, em formatos maiores, só o Novo Testamento. É impressionante ouvir os depoimentos que esse pessoal conta. Quanta gente que tem sua vida transformada, porque de repente está sozinho num hotel, pensando até em suicídio, desesperado da vida, abre a gaveta ou na cômodazinha, tem uma Bíblia. E ele vai ler. E ele se depara com o fato de que Cristo morreu por mim. E pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, esta pessoa aceita essa verdade, aceita esse Evangelho e tem sua vida transformada. Escutei muitos depoimentos como esses. Esse Tokichi foi um deles. Então, nisto reside a beleza da cruz de Cristo, ainda hoje. Você conhece esse Senhor? Muitos, né? Daqui creio que sim.
Mas se você nunca rendeu sua vida a Ele, se esse Evangelho hoje bate no teu coração, se esse Cristo vivo fala ao teu coração, não perca a oportunidade de render sua vida a Ele agora, hoje. Diga isso a Ele. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos interceder, clamar que o Senhor ouça a sua oração de entrega, de rendição, que Ele te conceda fé nesse seu ato em teu e em meu favor. Amém. Querido Senhor, obrigado por tão maravilhoso Evangelho, tão maravilhosa notícia, que Tu vieste a esse mundo para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar. Mas Tu que és o autor e consumador da vida, a morte não pôde te reter. O Pai eterno te ressuscitou, Tu vives e reinas e intercedes por nós. Então, Senhor, aquele que também nessa noite clama a Ti, eu creio, vem, Senhor, morar no meu coração, vem perdoar o meu pecado. Ouve, Senhor, intercede, salva, cura, restaura, preenche o coração com esta alegria que vem do alto, alegria única de um testemunho claro de que o Senhor veio fazer morada em nosso coração. E que assim Tua graça nos restaure e reanime na nossa fé a cada um aqui. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.